Romanos capítulo 4, do verso 17 ao verso 25. Como está escrito, referindo-se a Abraão: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não foi somente por causa dele que está escrito, que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Vamos orar, pedindo que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Ó Deus, tantas coisas ricas, preciosas, reveladas aqui nesse texto, quanta profundidade, e nós nos sentimos tão incapazes, ó Senhor, de absorver, compreender, apreender na sua plenitude tudo que aqui nos destes através do apóstolo Paulo, inspirado pelo teu Espírito. Por isso nós pedimos que tu nos ajudes a compreender, não só com a nossa mente, mas com os olhos do nosso coração, a enxergar a riqueza da tua palavra. Eu quero pedir que teu Espírito aplique essa palavra nessa noite àqueles que aqui se encontram, que o Senhor realize na vida deles a tua vontade. Oramos também por aqueles que nos acompanham pela internet, oramos também por todas as igrejas onde tua palavra é pregada em verdade nessa noite, que tu queiras abençoar o teu povo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos retomando, queridos, a nossa série de mensagens na carta aos Romanos. E eu gostaria de fazer uma breve recapitulação do que vimos até agora, para que nós nos encaixemos bem na sequência da carta. Nós vimos que Paulo escreveu essa carta aos crentes da igreja de Roma com o objetivo de apresentar o evangelho que ele pregava. Isso era necessário porque Paulo tinha em vista pregar o evangelho mais ao norte, lá na Espanha, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Mas ele precisava de uma base, ele precisava de uma igreja que lhe desse apoio espiritual através das orações, apoio moral e também apoio financeiro. E a igreja de Roma era a igreja que estava exatamente no caminho, era a igreja certa. Só que Paulo nunca tinha estado em Roma como apóstolo de Jesus Cristo. A igreja de Roma tinha sido fundada por outras pessoas. Então, como havia muito boato a respeito de Paulo, que ele era um judeu renegado, que ele pregava contra a lei de Deus, que ele pregava contra Moisés, era preciso que Paulo esclarecesse também o evangelho que ele pregava. Então, essa carta é uma apresentação que Paulo faz do evangelho que ele prega à igreja de Roma, à luz das questões polêmicas da sua época, com o objetivo de angariar o apoio da igreja de Roma para o seu trabalho missionário. E ele, então, começa a sua carta demonstrando a pecaminosidade da raça humana. No capítulo 1, ele explica por que é que ele quer pregar o evangelho na Espanha. É porque mesmo que aqueles espanhóis nunca, na época, tinham ouvido falar de Jesus Cristo, ainda assim eles tinham a revelação de Deus na sua consciência e na natureza, e, tendo rejeitado essa revelação e adorado deuses da sua própria invenção, eles se tornaram culpados diante de Deus. Não há um justo, não tinha um sequer, ninguém era inocente diante de Deus, mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Deus e de Jesus Cristo. Por isso Paulo precisa pregar o evangelho aos gentios, os pagãos, porque eles estão perdidos, eles estão condenados pelos seus próprios pecados. Mas não somente os
pagãos, os próprios judeus também estão condenados. Esse é o tema do capítulo 2. Mesmo tendo recebido a revelação de Deus, a lei de Moisés, a graça de Deus, o sistema de sacrifícios, as promessas, o Messias, as instituições que Deus havia dado à nação de Israel, o judeu não obedecia à lei, ele não guardava o mandamento. Então, ele estava condenado diante de Deus, tanto quanto o pagão. E aí, no capítulo 3, Paulo apresenta Jesus Cristo como sendo a solução de Deus, tanto para os pagãos como para os judeus. Cristo perdoa os pagãos e os judeus mediante a fé em Jesus Cristo. Não é por obras da lei, não é por moralidade, não é por seguir a lei de Moisés, mas mediante a fé em Jesus Cristo, Deus justifica tanto os judeus como os gregos mediante o sacrifício completo de Cristo na cruz. E aí no capítulo 4, Paulo exemplifica o que ele está dizendo com a história de Abraão. E ele escolheu Abraão de propósito, porque Abraão era o pai da nação judaica, ele era considerado o pai da fé. Os judeus achavam que Abraão tinha cumprido toda a lei e que havia sido salvo e justificado através da exatidão com a qual ele viveu a lei que Deus havia pré-revelado a ele. Paulo explica no capítulo 4, do verso 1 até o verso 9, que Abraão, na verdade, havia sido justificado pela fé em Jesus Cristo. Não foi por obras da lei, não foi por nenhum mérito de Abraão que Deus o perdoou, mas pela fé que ele havia tido nas promessas de Deus que apontavam para o Messias que haveria de vir. Depois, ainda no capítulo 4, do verso 10 a 12, nós vimos que isso beneficia não somente os filhos naturais de Abraão, que são os judeus, mas aquilo que Deus fez com Abraão vale também para os que são filhos espirituais de Abraão. São aqueles que creem da mesma forma que Abraão creu. Ou seja, Abraão, ele é o pai não somente dos judeus, mas ele é pai também de todo aquele que crê nas promessas de Deus como Abraão creu. E da mesma forma, e Paulo agora já está no verso 13 a 17, aquelas promessas que Deus fez a Abraão, de que ele seria herdeiro do mundo, essas promessas não são somente para os descendentes físicos de Abraão, os judeus, mas para todo aquele que, como Abraão, crê nas promessas de Deus. Abraão, portanto, é pai do crente, é pai de todo aquele que crê e não somente do judeu. E agora, nos versículos que nós lemos, nós temos Paulo explicando a fé de Abraão, a natureza da fé, e como Abraão creu contra todas as evidências, contra todas as possibilidades, ele manteve-se firme na promessa e finalmente recebeu de Deus aquilo que Deus havia prometido. Meu alvo, então, nessa noite, na exposição do final do capítulo 4, 17 a 25, é aprender o que Paulo nos ensina aqui a respeito da fé, com base na fé de Abraão, e o que é que isso implica para nós hoje. Nós vamos começar no verso 17, com uma referência que Paulo faz a Deus. No verso 17, Paulo diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Isso aqui ele está continuando no verso 16, mas eu chamo a sua atenção para o final do verso 17, quando Paulo diz que Abraão creu, ou que Abraão teve confiança perante aquele no qual ele creu. Aí Paulo explica quem é o Deus em quem Abraão creu. É o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Paulo destaca duas coisas a respeito de Deus aqui nesse contexto. Ele poderia ter falado muitas outras coisas a respeito de Deus, mas ele particularmente chama a atenção para duas coisas que Deus faz e que Abraão sabia que Deus fazia e nas quais Abraão confiou. A primeira coisa era que esse Deus em quem Abraão creu é o Deus que vivifica os mortos. Ou seja, é o Deus que faz com que pessoas mortas vivam outra vez. É interessante que na história bíblica não há nenhum caso de ressurreição de mortos antes de Abraão. Não há nenhum caso. Há várias histórias de ressurreição de mortos no Antigo Testamento, mas nenhuma delas antes de Abraão. Ainda assim, Abraão
cria que Deus era capaz de fazer um morto reviver. A prova disso está no capítulo 22. Depois que o seu filho Isaque nasceu, nós conhecemos a história, Deus disse para Abraão: eu quero que você me sacrifique esse menino. Vai para o alto do Monte Moriá e ali você vai oferecê-lo como sacrifício. E Abraão obedeceu a Deus. Só que Isaque era o portador das promessas. De Isaque é que viriam todas aquelas nações que Deus falou. E Deus estava mandando Abraão matar o herdeiro das promessas. Abraão obedeceu, sabemos a história, subiu no alto do monte, preparou o altar, colocou a lenha, amarrou Isaque e ia matar mesmo o seu filho, como Deus tinha determinado, quando Deus o impediu e disse que se tratava de um teste da sua fé e apresentou uma ovelha para substituir Isaque naquele sacrifício. O escritor de Hebreus, ao comentar sobre esse caso, ele diz que Abraão ofereceu Isaque porque ele acreditava que Deus era capaz de ressuscitar Isaque dentre os mortos. Se Deus tinha prometido a Abraão: você vai ter um filho e desse filho virão muitas nações, e Deus tinha mandado agora que ele matasse o filho, então isso significava, na cabeça de Abraão, que depois que Isaque fosse morto, Deus o ressuscitaria, para que a promessa pudesse ser cumprida, porque aquilo que Deus prometeu haveria de se cumprir. Então a morte de Isaque não seria um empecilho, porque Deus é o Deus que vivifica os mortos. Por isso, Isaque foi oferecido em fé pelo seu pai Abraão, porque Abraão cria no Deus que vivifica os mortos. E não somente isso, muito tempo depois, quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui, entre nós na terra, o Evangelho de João registra que numa discussão que Jesus teve com os judeus, Jesus disse assim: Abraão viu o meu dia e se regozijou. Abraão viu o meu dia e se regozijou. Pedro, no dia de Pentecostes, disse que Davi escreveu a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. O que é que isso significa? Que essas pessoas do Antigo Testamento, elas tinham consciência no poder de Deus para fazer mortos reviverem. Abraão viu aquele dia da ressurreição de Jesus Cristo. Pela fé, ele olhou e viu o Messias sendo ressurreto. Abraão cria no Deus que vivifica os mortos. Por que isso era importante? Porque Deus tinha prometido a Abraão alguma coisa que só poderia acontecer com um milagre semelhante a uma ressurreição. Deus tinha dito a Abraão: você vai ter um filho e desse filho virão muitas nações. Abraão tinha 100 anos, a mulher dele, além de ser estéril, tinha 90 anos. Então, nada menos do que uma ressurreição poderia fazer com que a promessa de Deus acontecesse. Então, o Deus em quem Abraão creu é o Deus que ressuscita mortos, é o Deus que seria capaz de ressuscitar Isaque, é o Deus que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos e é o Deus que haverá de nos ressuscitar quando Cristo vier em glória. É nesse Deus que nós confiamos. Segunda coisa que Paulo diz aqui a respeito do Deus em que Abraão creu, estou ainda no verso 17, é que ele chama a existência as coisas que não existem. Paulo provavelmente está fazendo uma referência à criação do mundo. A gente diz em teologia, a gente se refere à criação como ex nihilo, ou seja, do nada. Deus chama à existência coisas que não existiam, ou seja, do nada ele cria as coisas só pela sua palavra. Ele chama à existência: haja luz, haja luz. E Deus chamou a luz à existência quando luz não havia. Então esse é o Deus em quem Abraão creu, o Deus que pela sua palavra faz com que coisas que não existem passem a existir. É o Deus que pode fazer o que Ele quer. Ele é o Deus onipotente, todo-poderoso. Esse é o Deus em que Abraão creu. Ele sabia que Deus poderia chamar à existência do ventre da sua esposa vida, do ventre amortecido da sua esposa e dele mesmo já amortecido, Deus poderia chamar à existência um filho. Foi nesse Deus que Abraão creu e é nesse Deus em quem também nós cremos. Em resumo, o que eu quero dizer para você nessa noite, para vocês e para mim também,
é que você não pode ser um cristão se não acreditar em milagres. Você pode ser um budista e não acreditar em milagres, porque o budismo é uma filosofia. É uma filosofia, é uma maneira de viver. É uma maneira de olhar o mundo. Você não precisa acreditar em milagre em nada. Você pode ser um hinduísta, seguir qualquer uma dessas religiões orientais aí e não acreditar numa intervenção sobrenatural, num Deus que faz milagres. Mas é impossível você ser cristão sem acreditar em milagres, sem acreditar que há um Deus que é capaz de ressuscitar mortos e um Deus que do nada ele pode chamar à existência tudo o que há. Isso é fundamental para ser cristão. O resto vem em cima disso aí. O resto vem em cima disso. Para ser cristão, você tem que acreditar na existência de um Deus que é poderoso para interferir na história humana e fazer acontecer do nada aquilo que Ele quer. Se essa fé não está no seu coração, então talvez seja aqui uma evidência de que você deveria examinar seu posicionamento diante de Deus e seu estado diante de Deus, porque sem esse tipo de fé nós não podemos ser cristãos. Sabe por quê? Porque o postulado central do cristianismo é qual? Que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então a ressurreição de Jesus é central para o cristianismo. Se Buda era Deus, se Buda fez milagre, isso não faz a menor diferença para o budismo. Você pode tirar Buda do budismo e ele continua sendo uma filosofia. Mas se você negar a ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, com isso o cristianismo cai completamente. É o esteio do cristianismo, é a ressurreição de Cristo. Então você não pode ser cristão se você não crê na ressurreição de mortos, num Deus que faz com que cadáveres revivam e que chama a existência aquilo que não existe. Então, é isso aqui. Primeiro ponto, o Deus em quem Abraão creu foi esse Deus que ressuscita mortos e que chama a existência aquilo que não existe. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui com o apóstolo Paulo com relação à fé que Abraão teve, primeiro é o Deus em que Abraão creu. Ou seja, a gente tem que saber que o que fez a diferença não é a fé de Abraão, mas o Deus em quem ele creu, que o que vai lhe salvar não é a sua fé, mas o Deus em quem você crê. Tem muita gente hoje no inferno que teve fé, mas teve fé no Deus errado, ou na coisa errada. Então, o que importa no fim é o Deus em quem você crê. É nele que você tem que depositar a sua confiança. E esse Deus é o Deus de Abraão e é o nosso Deus, é o Deus do Senhor Jesus Cristo. A fé de Abraão, em segundo lugar, ela teve que vencer vários obstáculos. Veja como Paulo diz aí no verso 18: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade e assim por diante. Paulo aqui destaca as dificuldades naturais que Abraão teve diante dele para acreditar no que Deus havia prometido. Abraão creu nesse Deus e se tornou pai de muitas nações, mas não foi sem dificuldade. Aqui no verso 19, note que Paulo diz assim, que ele levou em conta o seu próprio corpo amortecido. Literalmente, na língua grega, não é? Amortecido, de onde vem a palavra necrose, em português, ou seja, não é que Abraão já estava necrosado, não é? Mas é o termo grego para dizer, o que está mais próximo da morte, está ali chegando, está com o pé na cova, mais ou menos assim. Então, Abraão não levou em conta que ele levou em conta que ele já estava com o pé na cova, tinha 100 anos, o homem, né? Já estava perto lá. Ele levou isso em consideração, ou seja, a fé de Abraão não era uma fé que era
ingênua ou era cega para a realidade. Ele estava crendo em alguma coisa que era humanamente impossível. Impossível. Era um homem de quase 100 anos, já amortecido. Ele não podia gerar filhos. Entretanto, ele creu que Deus lhe daria um filho, esperando contra a esperança, crendo contra a possibilidade humana. Crendo contra a possibilidade humana. E não só ele, a situação dele, Paulo diz aí no verso 19, mas também a idade avançada de Sara. Aqui, mais uma vez, a nossa tradução ela não deu a força completa do texto grego. Literalmente, diz assim, e considerou o amortecimento do útero de Sara, que também não podia ter filhos. Lá em Gênesis 11, verso 30, está dito que ela era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. E em Gênesis 17 diz que ela tinha 90 anos quando a promessa foi dada. Então, olha aqui a fé desse homem. Ele creu contra a esperança. Qual a esperança que ele tinha de ter um filho, tendo ele 100 anos, a mulher 90 e sendo estéril? Não tinha esperança humana nenhuma. Entretanto, ele creu contra a esperança. Por quê? Porque o Deus em que ele creu é o Deus que chama à vida as coisas que não existem e ressuscita mortos. Por isso ele pode crer contra a esperança, pode crer contra todas as evidências humanas, todas as possibilidades humanas. E é isso que é a fé cristã. Porque nós cremos que Deus, há 2000 anos atrás, fez viver de novo um homem que foi crucificado, morto e sepultado, e ficou 3 dias lá. E nós cremos que ele está vivo hoje. É a mesma coisa. Nós cremos contra a esperança. Nós cremos contra aquilo que a ciência e a ciência médica nos diz. Mortos não ressuscitam. Uma vez que a pessoa morreu, morreu. Ela não volta. Você nunca viu um morto ressuscitar? Nós não vimos isso. Há médicos aqui. Geração após geração, a morte é o fim. Mas o cristianismo se baseia exatamente nisso. Crer que Deus um dia tirou da cova, da sepultura, uma pessoa que estava morta 3 dias. E o fez viver outra vez. E o fez príncipe e salvador e o redentor de todo aquele que crê. Cremos contra a esperança. Esperamos contra a esperança. Exatamente como Abraão. Por isso que eu disse, nós não podemos ser crentes se não crermos em milagres, num Deus que é poderoso para fazer esse tipo de coisa. O cristianismo começa exatamente aqui. Se você não crê nisso, o seu cristianismo é apenas uma filosofia moralista, é um costume, é uma tradição. Ela não pode lhe dar esperança, não lhe dá conforto, não lhe dá nenhuma expectativa. Mas se o Deus em quem nós cremos é o Deus de Abraão, então a situação é diferente. O alvo de Paulo aqui foi mostrar então que essa fé que Abraão teve, e por inferência nossa, ela não depende de fatores humanos, nem do poder do homem, nem da sua capacidade, mas se baseia num Deus que revive os mortos e que do nada faz com que tudo exista. Do verso 20 ao 22, Paulo fala da vitória da fé de Abraão. Abraão creu contra a esperança. E ele destaca 4 coisas aqui. Primeiro, no verso 19, ele não enfraqueceu na fé. Está vendo aí? Verso 19. Sem enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu corpo amortecido e a idade da sua esposa Sara, ele não enfraqueceu na fé. Na verdade, aquelas dificuldades serviram para fortalecer a sua confiança. É natural que as dificuldades que vão aparecendo no caminho, no caminho da nossa fé, elas tendem a enfraquecer. Enfraquecer a fé significa desanimar. Tipo, eu creio que Deus me ama, que Cristo morreu pelos meus pecados, e que Ele haverá de me receber na glória. Aí acontece um problema na sua família. Você perde um ente querido, você perde um emprego,
e o vizinho começa a ter problemas com o vizinho, tem problemas familiares, não é? E todas aquelas dificuldades, aqueles obstáculos, aparece alguém que começa a questionar você, diz: olha, você disse que acredita em Deus, mas a ciência já provou que Deus não existe. Então, de repente, a fé começa a fraquejar, ela, né, começa a fazer perguntas, ela começa a fazer questionamentos, né, e alguns, infelizmente, eles se deixam levar por esse tipo de dificuldade que Abraão enfrentou, e então, finalmente, abandonam a fé completamente em Deus. Há casos e casos de pessoas que um dia professaram crer em Jesus Cristo, estavam nas igrejas, frequentavam atividades cristãs, mas depois a fé foi enfraquecendo diante dos obstáculos naturais da vida, e a pessoa como que foi perdendo aquela confiança e aquela certeza, e finalmente se afastou e nunca mais voltou para crer. Isso poderia ter acontecido com Abraão, porque passaram-se muitos anos sem Deus cumprir o que tinha prometido. Muito tempo passou. E a coisa ia ficando cada vez mais difícil. Abraão ficando velho, Sara ficando velha, mais ainda, e a situação estava ficando mais difícil. Mas Paulo diz aqui que Abraão não enfraqueceu na fé. Apesar do tempo, apesar da demora, apesar das dificuldades, ele continuou crendo naquilo que Deus havia prometido. Segunda coisa que ele diz é que, no verso 20, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Aqui nós precisamos fazer uma distinção. Paulo está dizendo que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Essa ressalva é importante porque a incredulidade é o oposto da fé verdadeira. Incredulidade se recusa a acreditar nas promessas de Deus ou mesmo na existência de Deus. Mas a fé verdadeira, ela pode vacilar. E foi o que aconteceu com Abraão. Pelo menos algumas vezes que nós lemos aqui. Depois que Deus fez a promessa para ele, de que ele haveria de ter um filho da sua esposa Sara, o tempo passava, Sara não engravidava, e um dia Sara teve a brilhante ideia de trazer uma serva para que fosse engravidada por Abraão, e aí fazer a promessa de Deus se cumprir através de Agar, a serva egípcia. E Abraão concordou. Então aquilo foi um vacilo, foi um momento de vacilo na fé de Abraão. Agora note, não foi incredulidade. Ele continuou acreditando que Deus ia lhe dar um filho, ele apenas não estava sabendo como. E ele tentou apressar o tempo da promessa, mas é diferente da incredulidade. Ele fez a coisa errada, mas ele não era incrédulo, mas ele vacilou ali. Mais adiante, o texto nos diz lá em Gênesis 17, que quando Deus apareceu outra vez para ele, dizendo: eu vou te dar muitas nações que sairão do teu ventre, né? Diz lá que Abraão riu. Abraão deu uma risadinha, aliás, o nome Isaac significa riso, exatamente por isso, né? Ele deu uma risada e disse: como é que um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos vai nascer um filho? Só que essa risada não foi de escárnio, não foi de incredulidade, mas foi como que diz assim: puxa vida, no dia que eu contar isso para os meus amigos, eles não vão acreditar que minha mulher está grávida, aos 90 anos. Então não foi um riso de escárnio e de zombaria, mas foi alguma coisa como que Abraão diz assim: Deus, o senhor deve estar de brincadeira comigo, porque eu vou ser motivo de riso, né? Um homem de 100 anos, dando com uma mulher estéril, tendo filho. Quer dizer, houve esses momentos em que Abraão questionou a Deus, perguntou-se a respeito de como seria, mas como Paulo diz aqui, ele não duvidou por incredulidade na promessa de Deus. É a mesma coisa conosco. A nossa fé pergunta, a nossa fé tem dúvidas, a nossa fé questiona, a nossa fé às vezes desanima um pouco, mas ela nunca vira incredulidade, é diferente. Eu posso confiar em Deus e mesmo assim discutir com Ele, e dizer: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas quer saber a minha opinião? Eu acho que o Senhor está errado. Jó fez isso, não fez? E o Novo Testamento diz que Jó era um homem de fé, era um homem paciente. Eu posso brigar com Deus, posso chegar para Deus e dizer: não estou gostando nadinha do que o Senhor está fazendo, não estou gostando.
Eu acho que o senhor, na verdade, se o senhor me permite, com toda humildade, eu sei meu lugar, mas eu posso dar uma sugestão de como esse assunto pode ser resolvido. Por que não? Por que não? Nós podemos conversar com Deus, brigar, chorar diante dele e dizer para ele: Deus, eu estou com muita raiva do Senhor. Estou com muita raiva. A fé verdadeira pode fazer isso e ainda ser fé. Mas é diferente da incredulidade. A incredulidade simplesmente vira as costas para Deus e diz: eu não me importo se o Senhor existe ou não, se o Senhor é bom ou não, eu vou viver minha vida como se o Senhor não se importasse. A fé verdadeira se recusa a largar a Deus, ainda que não o compreenda e ainda que tenha dificuldades em aceitar a maneira como Deus o trata. É o caso de Abraão, quando diz que não duvidou por incredulidade. Temos que lembrar que houve momentos em que ele riu, houve momentos em que ele pensou no atalho que era Agar e assim por diante, e teve uma hora também que, quando Deus veio falar com ele, Abraão disse assim: Deus, eu posso dar uma sugestão? Tem o meu mordomo aqui, Eliezer. Se eu não tiver um filho, ele pode ser o herdeiro. Lembra desse episódio? Em que ele falou do mordomo Eliezer, e Deus disse: vai ser da tua mulher estéril e velhinha, é dela que vai vir o herdeiro. Eu não vou mudar de ideia, Abraão vai ser dela, não adianta tentar me comover, ou me mover do meu pensamento. Mas Abraão não duvidou por incredulidade. Na verdade, Paulo diz aí, ele pela fé, a terceira coisa que fala da fé de Abraão, que pela fé ele se fortaleceu dando glória a Deus. Veja aí no verso 20. Como é que Abraão se fortaleceu no meio daquilo tudo? Não foi olhando para o seu corpo e não olhando para Sara, mas foi olhando para Deus. Olhando para Deus, o tempo todo olhando para o Deus que ressuscita os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Porque na hora que os nossos olhos se focam no ventre estéril, na idade avançada e no pé na cova, nós vamos desistir, nós vamos perecer. Mas se os olhos da fé estão fitos no Deus que ressuscita os mortos e que é capaz de prometer aquilo que ele disse, de cumprir aquilo que ele prometeu, então a fé se fortalece. A fé se fortalece, e foi o que aconteceu com Abraão. Ele olhou para o Deus da promessa e não para as dificuldades que havia no caminho. E isso durante todo aquele tempo de espera, anos em que ele peregrinou lá em Canaã, esperando que Sara engravidasse. E por esse motivo, diz o verso 29, pela fé ele se fortaleceu dando glória a Deus. Porque na verdade a glória era dele, era de Deus, porque não era absolutamente nada de Abraão, mas simplesmente a glória de Deus. A quarta coisa que Paulo diz aqui sobre a fé de Abraão é que Abraão, verso 21, estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Aqui está a essência da fé. Ele estava plenamente persuadido, ele estava absolutamente seguro de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão não sabia quando e não sabia como, nem aonde. Por isso que ele não disse assim: eu quero que seja nesse dia, eu determino que seja nesse local, eu exijo que seja dessa forma. Fé não é você dizer a Deus como ele deve fazer as coisas, mas é você saber que ele é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. O quando, o porquê, o quem, o aonde, isso é com ele. Vamos acabar de vez com essa ideia falsa no meio evangélico, que nós podemos decretar, determinar, dizer a Deus exatamente o que ele vai fazer. Você está aqui diante de um homem de fé, Abraão, e a fé consistia nisso. Ele estava convicto que Deus era poderoso para cumprir o que estava prometido, só que ele não sabia quando e como. E fé consistia exatamente nisso, em esperar o tempo de Deus, esperar o momento em que Deus haveria de fazer com que as promessas acontecessem. Ele estava plenamente convicto nas promessas de Deus. E o verso 22 diz:
pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Mais do que ter um filho que ele teve, mais do que ter um filho contra a esperança que ele acabou tendo, a recompensa maior foi a justificação pela fé. Abraão demonstrou com isso que de fato ele cria em Deus. Essa é a fé verdadeira, essa é a fé salvadora. E Paulo termina aqui do verso 23 a 25, dizendo que a fé de Abraão é o paradigma, é o modelo para a nossa fé hoje. Veja aí o verso 23. E não somente por causa de Abraão está escrito que a fé lhe foi levada em conta, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Que declaração extraordinária de Paulo aqui. Ele está dizendo que quando Moisés escreveu aquelas palavras lá de Gênesis 15, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ele disse que Deus tinha uma outra intenção, o sentido era muito maior. Aquilo não foi escrito somente para nos informar que Abraão foi salvo pela fé, mas aquilo foi escrito para dizer que todos aqueles que crescem como Abraão, também Deus haveria de justificar através da história. Foi escrito não somente por causa de Abraão, mas também por nossa causa, nós que cremos exatamente da mesma maneira que Abraão creu. E nós cremos, a nossa fé hoje é exatinha de Abraão. Por quê? Abraão creu que milhares haveriam de viver através de um filho que, humanamente falando, ele nunca podia ter. Nós cremos que está vivo um desses filhos de Abraão que morreu há 2000 anos atrás. É a mesma fé, é a mesma exigência, crer contra a esperança. Por isso que está escrito, não somente por causa de Abraão, mas por nossa causa também. Porque Deus nos justifica e nos perdoa dos pecados exatamente da mesma maneira como Ele fez com Abraão. Abraão creu que Deus haveria de cumprir as promessas e que dele haveria de vir um filho em quem seriam benditas todas as nações do mundo, o filho que seria o redentor do mundo, que morreria pelos pecados do povo de Deus. Abraão viu esse dia e pela fé ele creu na promessa de Deus e ele foi salvo, perdoado e justificado. Conosco é a mesma coisa. Nós agora olhamos para trás e já sabemos que o filho de Abraão já veio, Jesus Cristo. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ele ressuscitou dos mortos. Deus tirou do útero estéril da terra o seu filho que lá tinha ficado sepultado por 3 dias, da mesma forma que ele tirou do útero morto de Sara o filho Isaque. É o mesmo milagre, é o mesmo Deus, é a mesma fé e a mesma salvação. Foi escrito exatamente por nós, a quem também a justiça será imputada. E Paulo, ele diz no final do verso 24, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Eis aqui a definição de um cristão. Um cristão é aquele que crê no Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Como eu disse, você não pode ser crente se você não crer nisso. No Deus que ressuscita mortos. Eu sei que isso é crer contra a esperança, mas sempre foi assim, não foi? É crer contra o que a ciência diz, o que as regras dizem, o que o sistema natural diz, aquilo que o homem é capaz. O cristianismo sempre foi uma religião sobrenatural. Sempre demandou de nós que olhássemos ou que vivêssemos pela fé no invisível e não pelas coisas que se veem. E esse é o maior de todos os milagres, a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Paulo termina no verso 24 e 25, falando a respeito de Jesus e preparando o capítulo 5, que nós veremos no próximo domingo. Vamos começar no próximo domingo o capítulo 5. Paulo volta ao tema da justificação. Ele diz no verso 25 que Jesus, esse Jesus em quem nós cremos, ele foi entregue por Deus Pai
por causa das nossas transgressões, essa foi a causa da sua morte, as nossas transgressões, nossos pecados, nossas culpas diante de Deus. Deus o entregou em nosso lugar, a sua justiça, pagou essa justiça, satisfez a justiça, pagou a nossa culpa, e Deus o ressuscitou por causa da nossa justificação. Se Cristo tivesse ficado morto, nada do que ele fez na cruz teria valido. Quando Deus o tira de entre os mortos, Deus está dizendo: eu aceito o que ele fez na cruz, eu aceito a morte dele como sendo a base para justificar pecadores. Ao vencer a morte, Jesus Cristo então se torna o Senhor e Salvador de todo aquele que crê, e é por meio dele que vem a nossa justificação. Eu quero terminar então, queridos, com alguns breves pontos. Resumindo, o que é que nós aprendemos aqui então sobre a fé salvadora? Qual é o ponto aqui? Eu quero destacar algumas coisas. A primeira é que a grande questão não é a fé em si, mas em quem você crê. Quem salva é Deus e não a sua fé. É Deus quem salva, é Deus quem perdoa, que ressuscita, que justifica, que faz existir o que não existe. Fé, portanto, não é pensamento positivo. Vou fazer força, não, eu acredito, né? Acredito, creio, vai dar certo. Corrente positiva, gente, jogo do Brasil. Corrente positiva, gente, todo mundo pensando, vai dar certo. Não é isso que o pessoal pensa que é fé. E a mesma coisa com relação a Deus. Se você se concentrar muito, se você pensar muito naquela coisa, se você fizer um pensamento positivo e tudo, então vai criar uma energia positiva que de alguma forma vai trazer coisas boas. Isso é misticismo, paganismo, superstição, não tem nada a ver. A fé é a confiança firme no Deus que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, onipotente, onipresente, onisciente, que é capaz de cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Segunda coisa que a gente aprende a respeito da fé, que fé, ela não é cega, ela não é um salto no escuro, como já foi definido por alguns filósofos antigamente. Fé é um salto no escuro. A fé não é salto no escuro. Fé é a firme confiança nas promessas de Deus. A fé, ela tem um objeto, ela tem uma base, ela se firma numa palavra, numa promessa. Primeiro Deus vem e diz: eu vou fazer isso, e em resposta eu digo: eu creio. Então fé é confiança nas promessas de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E, queridos, Ele nos deu tantas e graciosas e maravilhosas promessas. Ele prometeu perdoar os nossos pecados em Cristo Jesus. Ele prometeu nos receber como seus filhos. Ele prometeu nos dar o seu Espírito Santo. Ele prometeu que depois da morte nós estaríamos com Ele. Ele prometeu que seu Filho Jesus Cristo haveria de voltar. Ele prometeu que um dia nós vamos ressuscitar dos mortos. Ele prometeu que um dia nós vamos herdar esse céu e essa terra novos, renovados, feitos outra vez. A Bíblia está cheia de promessas do Deus que chama à existência aquilo que não existe. Então fé é você confiar nisso, é você colocar a sua mão aqui em cima e dizer: eu recebo. Eu sei que esse termo é usado de outra maneira em outros lugares, né? Não, mas vamos usar da forma certa. Eu recebo o que está aqui, que é a palavra do meu Deus, que não pode mentir e que é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele disse. Terceira coisa que nós aprendemos: a fé salvadora e verdadeira, ela não ignora as dificuldades. Eu sei, por exemplo, que eu tenho que entender o evolucionismo darwinista, que solapa as bases da minha fé. Tem aí um materialismo que diz que não existe nada além daquilo que você pode tocar, ver, sentir, provar. Vem um marxismo cultural com ideias, com a visão de mundo completamente diferente da visão cristã, em que eu tenho que analisar a sociedade a partir da luta de classes e uma série de outras coisas e do politicamente correto. Então a minha fé, ela não é sem dificuldade, e o crente verdadeiro, ele está consciente disso. A fé verdadeira, ela não se isola num mosteiro e fica alheia ao que está acontecendo ao mundo. Ao contrário, a fé verdadeira engaja o mundo e essas questões a partir da existência desse Deus e das promessas de Deus. E não há resposta melhor do que a do cristianismo.
para as grandes questões fundamentais do homem. Quem eu sou, de onde venho, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Continua dando as melhores respostas. Quarta coisa a respeito da fé. Ela pode vacilar. Por isso, meu irmão, não se desespere no dia que você se encontrar assim dizendo: não é possível, não está dando certo, esse negócio não funciona, Deus está demorando. Não, a fé ela tem altos e baixos. Às vezes nós estamos lá no píncaro da glória, outras vezes nós estamos lá no fundo do vale, dizendo como Elias: eu quero morrer, eu não quero mais continuar. Ela tem altos e baixos, mas ela não vira incredulidade. Ela questiona, ela pergunta, ela sofre, ela geme, mas ela não vira incredulidade, porque Deus sustenta essa semente de fé no coração e não deixa que ela vá embora. E finalmente, essa fé haverá de obter o que Deus prometeu. Esperando com paciência, Abrão obteve a promessa e foi justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Viu o nascimento do seu filho e viu os filhos dos seus filhos, e Deus assim cumpriu o que havia dito. Eu não sei como está você nessa noite, mas eu queria que hoje à noite, quando o Evangelho está sendo proclamado aqui, que você olhasse para a sua vida, olhasse e fizesse uma análise da sua vida diante de Deus, e você dissesse a Deus: Deus, eu quero crer como Abraão creu, eu quero crer contra a esperança, eu quero crer na ressurreição de Cristo dentre os mortos, eu quero crer que Tu és poderoso para perdoar os meus muitos pecados, as minhas transgressões e minha iniquidade. Senhor, a minha fé é tão pequena, a minha fé vacila tanto. Nesse momento eu estou passando por muita angústia, por muita dificuldade, tenho nem vontade de orar, nem de Te buscar, mas eu sei que Tu és fiel, Tu podes todas as coisas, e hoje à noite eu quero entregar minha vida completamente a Ti, confiante de que Tu sabes o quando e o como, e eu estou convencido de que no tempo do Senhor, o Senhor haverá de me atender, me receber, me perdoar, me livrar e me fazer Teu. Que essa seja a oração nossa nessa noite. Amém. Oremos. Ó Deus, louvamos o Teu nome pelo exemplo do Teu servo Abraão. Te damos graças porque sabemos que ele vacilou, porque também nós vacilamos. Sabemos que ele não entendeu algumas vezes, porque também nós não entendemos. Mas também sabemos, Senhor, que ele não duvidou por incredulidade e que ele não enfraqueceu na fé, mas ele estava plenamente convencido de que Tu podes cumprir tudo o que prometeste. Eu oro por aqueles que estão aqui nessa noite e que não creem. Oro por aqueles cujo coração está endurecido pela incredulidade. Que Teu Espírito Santo possa tirar a vida desse coração de pedra. Que Teu Espírito Santo possa derreter esse coração de ferro e possa trazê-lo em fé aos pés de Jesus Cristo. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor fortaleça a fé da Tua igreja, nesse momento de crise que nós vivemos no nosso país, crise financeira, política, que o Senhor nos lembre que Tu és o Deus que está no controle. Não são os poderes constituídos do homem, mas o Criador dos céus e da terra. De que a nossa fé seja firmada em Ti e nos sustenta, ó Deus, no meio das dificuldades. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.